sendo amarrado no nome poderoso de Jesus. Declaramos, Senhor, que somos teus filhos, somos seus filhos amados. Tomamos posse disso nessa hora. Tomamos posse disso nessa hora e dizemos: eu sou teu filho amado. Eu sou teu filho amado. O Senhor comprou, o Senhor me comprou com sangue. O Senhor me comprou com amor incomparável. E hoje eu posso dizer que eu sou seu filho, que eu sou seu filho amado. Se você puder declarar isso, meu amado Senhor, eu sou teu filho. Declare isso junto comigo. Eu sou filho de Deus. Nós declaramos isso, Senhor, nesta hora. Somos teus filhos amados. E nos rendemos em adoração a Ti. Nos rendemos em adoração a Ti. Nos prostramos diante da Tua presença para exaltar o Teu santo e poderoso nome, Senhor. O nome que está acima de todo nome. O nome que está acima de todo nome. Exaltamos o Teu nome, Jesus. Exaltamos o Teu nome, Jesus. Exaltamos o Teu nome, Jesus. Não há outro como Tu. Teu nome é poderoso para fazer todas as coisas. Exaltamos esse nome nessa noite, Senhor. Se você puder levantar as suas mãos e exaltar o nome do Senhor. Estamos aqui por um único motivo, que é exaltar o nome dEle. O Senhor nos fortalece à medida que nós deixamos Ele agir nas nossas vidas. Se você se entrega por completo e permite que o Senhor transforme a sua vida, Ele pode transformar. Ele pode curar as nossas feridas. Ele pode agir de uma forma que nunca imaginamos. O Senhor é um Deus todo-poderoso. Todo-poderoso, todo-poderoso. Ah, Papai, recebemos nessa hora o fluir da Tua presença. O fluir do Teu amor. Que o Teu amor de Pai caia sobre nós nessa noite. Que o Teu amor de Pai caia sobre nós essa noite, Senhor. Não há outro como Tu. Teu nome é glorioso, Teu nome é forte, Teu nome é poderoso. Tu és o nosso Abba, o nosso Papai querido. E exaltamos esse Pai que nos guarda, que nos protege, que nos ama. Exaltado seja o Teu nome, Senhor. Exaltado seja o Teu nome, Senhor. Santo, santo, não há outro como Tu. Exaltamos o Teu nome aqui. Seu nome é glorioso, glorioso, glorioso. E só Ti, e só Ti seja glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Seu nome é, Seu nome. Exalte o nome do Senhor. Glorioso, glorioso. E só Ti, e só Ti seja glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A Deus levantamos a voz, a Deus levantamos canção, a Deus levantamos a voz, cantamos aleluia. A Deus levantamos a voz, a Deus levantamos canção, a Deus levantamos a voz, cantamos aleluia. A Deus levantamos a voz, a Deus levantamos canção, a Deus levantamos a voz, cantamos
cantamos aleluia. A Deus levantamos a voz, a Deus levantamos canção, a Deus levantamos a voz. Cantamos, cantamos aleluia, aleluia. Cantamos aleluia, aleluia. Cantamos aleluia. Levante a sua voz e declare aleluia. Cantamos, cantamos aleluia, aleluia. Seu nome é glorioso, glorioso, glorioso. E só a ti seja glória, ó Deus, glória, ó Deus, glória, ó Deus. Seu nome é glorioso, glorioso, glorioso. E só a ti seja glória, ó Deus, glória, ó Deus, glória, ó Deus. Enchemos essa atmosfera de gratidão a ti, Senhor. Graças, graças te damos, porque o Senhor é o nosso Pai amado. Vem neste lugar com a tua presença, papai. Vem neste lugar com a tua presença, Pai. Exalte o nome do Senhor. Levante a Ele palavras de exaltação, palavras de amor. Oh, Paizinho querido, o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida de nós. Ainda que tudo pareça estar perdido, Ele cuida de nós. Ele cuida de nós, Ele sara as nossas feridas, Ele nos limpa, Ele nos purifica com seu amor incomparável. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Teu reino vem, na terra como no céu. Teu reino vem. Deixa o céu descer. Pai nosso que estás no céu, santo, santo é o teu
ao céu descer. Vem, vem, vem e vem. Deixa o céu descer. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem. Deixa o céu descer. Pois seu é o reino, pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino e teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Vem sobre nós, Senhor. Levante a sua voz e declare: deixa o céu descer. Quantos creem que o Senhor está neste lugar? Quantos creem que o Senhor está neste lugar e pode sentir a tua presença? Permita que o Senhor transforme a sua vida nessa hora. Não saia daqui despercebido, não saia daqui despercebido. Este culto pertence ao Senhor. Este culto é para glorificar o nome dEle. Permita que o céu invada a sua vida nessa hora. Permita que o Espírito Santo te transforme. Que o Espírito Santo de Deus toque as suas feridas, sare as suas feridas. Que o Espírito Santo te toque de uma forma sobrenatural. Que se escute o som da sua adoração nos céus. Quando adoramos, a nossa adoração sobe ao trono do Senhor como incenso suave. Não é a nós a glória, mas é do Senhor. Enquanto você adora, o Senhor cuida de você. Enquanto você adora, o Senhor cuida de você. Ele cuida dos seus pedidos. Apenas o adore, levante as suas mãos e declare: Pai querido, Tu és o meu Pai, o Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o Teu nome, Senhor. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como é no céu. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu, Pai. Faça o Teu querer neste lugar. Faça o Teu querer neste lugar. Exaltado seja o Teu nome, Senhor. Se você puder, se prostrar diante da presença do Senhor. Se não há nada que te impeça de se prostrar diante dEle. Esse é o momento que o Senhor quer nos curar. Ele quer nos transformar. Ele quer mostrar que Ele é o nosso Pai, que Ele nos ama e que Ele cuida de nós. Ainda que ninguém nos dê valor, ainda que ninguém acredite em nós, o Senhor acredita. O Senhor acredita. E nessa noite Ele nos dá uma nova oportunidade de mudar totalmente as nossas vidas. Você precisa apenas tomar uma decisão. Apenas uma decisão. O Senhor nos chama para um encontro nessa hora. O nosso Pai nos chama para um encontro nessa hora. Oh, Pai querido, Pai querido, Santo, Santo,
Santo, santo, santo, santo Senhor dos exércitos. Deixa o céu descer sobre a sua vida nessa noite. Deixa o céu descer sobre a sua vida nessa noite. A presença do Senhor está neste lugar. Muitas vezes não acontecem coisas emocionais, mas o que deve acontecer é aquilo que Jesus disse: Deus está buscando homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Por isso, nesta noite, adore Ele em espírito e verdade. Senhor, aceita a sua prostração nesta noite. Oh Senhor Deus, te engrandecemos. Seja exaltado, Senhor Deus. Entroniza-te, Senhor Deus, no meio da tua adoração, Senhor. Senhor Deus, receba a nossa adoração, nossa singela adoração. Senhor Deus, quebranta-nos nesta noite, Senhor. Mesmo nesse tempo de exaltação, de adoração, já produza em nós um quebrantamento em nosso coração, para que, Senhor Deus, ao nos ajoelharmos diante de Ti, ao nos prostrarmos diante de Ti, o Senhor já possa, Senhor Deus, estar atento ao clamor, à oração que se fizer neste lugar, Senhor. Ah, Deus, Senhor, sonda cada coração nesta noite. Sonda cada coração nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito Santo está nesse lugar. Senhor, produza a tua presença, a tua atmosfera nesse lugar, Senhor. Obrigado, porque sabemos que o Senhor já está aqui, já está impartindo a sua presença conosco. Sim, Senhor, sim, Senhor. Obrigado, Senhor. Sim, Senhor. Deixa o céu descer. Oh, deixa o céu descer. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Espírito Santo, te convidamos a entrar e a tomar conta desse culto nesta noite, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Senhor, recebe toda a honra, recebe todo o louvor, Pai. Te agradecemos por mais uma vez a tua presença estar conosco nesta noite. Obrigado pela vida do meu irmão, obrigado pela vida da minha irmã, obrigado pelas pessoas que estão nos visitando nesta noite, obrigado pelas pessoas que já estão nos acompanhando, Senhor Deus, pela internet. Muito obrigado, Senhor. Que todos juntos exaltemos ao seu nome e lhe cantemos todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Senhor, recebe nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Aleluia, aleluia. Pode ficar em pé, amados. Esse momento ímpar na presença do Senhor. Ele está aqui neste lugar. Quero cumprimentar você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Também quero cumprimentar todas as pessoas que estão nos assistindo pela internet. Seja muito bem-vindo a esse tempo maravilhoso desse culto de celebração. E hoje nós temos um assunto extremamente relevante, importante, que nós vamos estar ministrando. E a nossa expectativa é que Deus possa falar ao nosso coração nessa noite. Você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo nessa casa de oração. Que o Senhor também possa abençoar muito a sua vida nessa noite. Amém, amados? Pode se assentar, por gentileza. Nós temos algumas pessoas que estão nos visitando. Levanta sua mão onde você está. Você que está hoje pela primeira vez no culto de Osana. Já estaram mais uma vez? Segunda vez. Aí, segunda vez. Terceira vez. Quarta vez. Eu vou chegar a 1000, tá, pessoal? Aleluia. Seja bem-vindo, queridos. Que a graça e o amor de Deus possam inundar o vosso coração nessa noite. Aleluia. Amanhã nós vamos estar celebrando, para aqueles que estão nos assistindo de outros países, porque nós temos pessoas que muitas vezes estão assistindo de outro país também. Nós estamos celebrando aqui no Brasil. Amanhã estaremos celebrando o Dia dos Pais. Quantos pais nós temos aqui? Só? Cadê os pais aqui?
Amém. Amanhã nós vamos estar celebrando nosso dia, né? Com certeza Deus vai falar nessa noite. Por isso, eu preparei uma palavra para hoje e para amanhã. Parte 1 hoje, a parte 2 amanhã. E eu quero falar com você a respeito do meu verdadeiro pai. Quem é o meu verdadeiro pai? Você já fez essa pergunta alguma vez? Só que não uma pergunta natural, mas uma pergunta espiritual. Quem é o meu pai espiritual? Da onde vem a minha paternidade? Da onde vem o pai que nunca falha conosco? E hoje nós vamos descortinar alguns mistérios. E eu espero sinceramente que o Espírito Santo esteja ministrando o seu coração e que possamos entender esta revelação que o Senhor tem para a nossa vida nesta noite. Amém, queridos? Amém? Fecha seus olhos por uns instantes. Pai, em nome de Jesus, que nesta noite a nossa expectativa não esteja em nossa pessoa, não esteja na pessoa humana, não esteja na pessoa do pastor, mas esteja na pessoa do Senhor Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito. Que o Senhor possa sondar o nosso coração, inspirar-nos, Senhor Deus, e que sejamos o teu porta-voz, sejamos, Senhor Deus, atalaia, aquele que vai transmitir aquilo que o Senhor já impartiu em nosso espírito, para que cada coração receba, Senhor, esta semente poderosa e que possa causar, Senhor Deus, uma profunda transformação através da revelação deste mistério tão importante sobre a paternidade. Muito obrigado, Senhor. Abençoa-nos nesta noite em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amor, queridos, nós temos muitas indagações quando nós falamos de paternidade. Muitas vezes eu estou conversando com um casal, estou conversando com alguma pessoa e começo a falar sobre a paternidade, paternidade natural, paternidade espiritual, e a pessoa não tem uma revelação do que é uma verdadeira paternidade. Isaías capítulo 64 versículo 8 diz assim: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Quantos podem dizer: Senhor, Tu és o nosso Pai? Amém, amados? Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obras das Tuas mãos. Todos nós. Você pode dizer: puxa, mas foi meu pai e minha mãe que me geraram. Não, quem te gerou foi Deus na eternidade. Deus te gerou e te fez nascer. Escolheu um pai, escolheu uma mãe para você ser gerado e nascer nesse mundo. Mas Deus já te fez na eternidade. Uma das coisas que nós nunca iremos entender completamente com relação às coisas do reino, eu creio que provavelmente seja a paternidade de Deus. Porque quanto mais nós falamos sobre a paternidade, mais revelações começam a vir à nossa mente, ao nosso espírito. A paternidade é um assunto, amados, muito comentado no movimento do vinho novo. Nós estamos no vinho novo, amém, queridos? Nós estamos debaixo de uma autoridade espiritual, de um vinho novo, onde nós sempre estamos em processo de avivamento, em movimento. Nós estamos sempre em movimento, louvando a Deus, adorando a Deus, sacrificando a Deus, rendendo holocaustos a Deus. Sempre estamos em movimento através das orações, através da ministração da palavra. Porém, é um assunto sobre a paternidade, é um assunto onde não há tanta profundidade na revelação deste tema no mundo. O mundo não tem uma revelação profunda do que é a paternidade. Tanto que a figura paterna está sendo destruída pela sociedade. E no mundo, entre os cristãos,
também existe esta, digamos assim, esta dificuldade da revelação, do ensino sobre a paternidade. Mesmo nós tendo a palavra do Senhor, se não houver revelação, se torna apenas em letra. E o apóstolo Paulo diz: tudo que é letra mata, mas o Espírito que vivifica. Portanto, amados, na paternidade, escute isso, na paternidade está o fundamento de toda fonte de bênção para o homem. Amém? É na paternidade que está toda fonte de bênção para o homem, para o ser humano, na paternidade de Deus. A paternidade, amados, é a fonte de toda bênção, com a provisão de Deus para todas as famílias e as gerações. Veja que tremendo o ministério da paternidade. É por isso que o homem, o pai, é denominado como o provedor. Pai tem uma conotação, tem um significado que se chama provedor. É uma das definições de pai, provedor, aquele que provê. Aleluia. Então, sobre a paternidade descansa a família. Sobre a paternidade descansa o lar. Sobre a paternidade a sociedade deveria descansar. Por que há tanto caos nas famílias? Porque a figura paterna, no decorrer dos anos, tem sido destruída. Pais que nasceram na década de 90 e filhos que foram gerados na década de 90 e início do ano 2000 e hoje já são pais, eles têm a seguinte mentalidade: os meus pais foram muito severos comigo, portanto eu não vou ser igual ao meu pai, como foi severo comigo. Eu vou liberar os meus filhos. E a liberação dos filhos se torna em libertinagem. Não é de uma forma geral que estou falando isso, mas quantos lares nós vemos destruídos com filhos desobedientes aos pais, filhos rebeldes aos pais, filhos que desobedecem libertinamente aos seus pais, filhos que estão nas drogas, filhos que estão nas más companhias, filhos que estão dando dor de cabeça a seus pais. A Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, porque é mandamento com promessa. E qual é a promessa? Você será prosperado em tudo e terá longa vida sobre a terra. Essa promessa para ser obediente aos pais. Então o inimigo vem para matar, furtar, destruir a figura paterna. Por quê? Porque a figura paterna é que traz a disciplina. E a disciplina não se trata de ser violento com o filho, mas de ensiná-lo no caminho que deve andar. Então, sobre a paternidade descansa o lar, descansa a família, deveria descansar a sociedade. Por quê? Porque a paternidade é a projeção da imagem e semelhança de Deus. Eu como pai natural e espiritual, eu devo projetar a imagem e semelhança de Deus para o meu filho. Então meu filho vai começar a imitar a minha imagem e a minha semelhança. É impressionante, porque o nosso filho tem o nosso DNA. Eu tenho um filho, Joel, que ele não enxerga bem, uma criança especial. Nunca ninguém ensinou certos tipos de hábitos, mas ele reproduz exatamente o mesmo hábito que eu tenho. Quantos estão entendendo? Está no DNA.
Então, se eu tenho uma projeção da imagem e semelhança de Deus, então vou transferir coisas boas para meu filho. Vou transferir para ele proteção, provisão, direção, identidade. Vou passar para ele sabedoria através dos conselhos. Aquele que levanta, aquele que sustenta. Essa é a figura que projeta a paternidade de Deus. A característica principal de Jesus Cristo, escute, isso aqui é muito importante. A característica principal de Jesus Cristo não foi o seu poder. Ele é poderoso? É poderoso. Ele é Senhor? Ele é Senhor. Ele fez milagres? Ele fez milagres. Ele foi Salvador do mundo? Foi o Salvador do mundo. Jesus cura, Jesus restaura. Mas a característica principal de Jesus Cristo era o ser filho. Era o ser filho. E como Deus projetou muito bem a sua imagem e semelhança a Jesus, Jesus reproduziu o amor de Deus a todo mundo. E chegou até você, amém? E chegou até você. Ele é Senhor. Jesus é Senhor, amém? Mas antes de ser Senhor, Ele é filho. Jesus é Salvador. Mas antes de ser Salvador, Ele também é filho. Se não fosse primeiro filho, Ele não seria Salvador e não seria Senhor. Se você, meu irmão, minha irmã, não for filho ou filha primeiro na revelação da paternidade de Deus, então você não conseguirá encontrar uma direção certa para a sua vida. Porque você só encontra a direção certa para a sua vida quando você tem a revelação da paternidade dentro do seu coração, dentro do seu espírito. É por isso que tem muitas pessoas que andam perdidas, não sabem o que fazem, começa uma coisa, não termina, não sabem o que fazer. É por isso que temos muitos pais perdidos. Constantemente eu recebo: pastor, não sei mais o que fazer com meu filho. Nós temos que aprender. Para ser pais, precisamos reaprender a ser filhos. Você quer colocar em ordem suas finanças? Quer colocar em ordem a sua vida? Quer colocar em ordem seu lar? Quer colocar em ordem seu casamento? Quer colocar em ordem sua economia? Queridos, aprenda a ser filho. Reaprenda a ser filho para ser um bom pai. Quantos estão entendendo? Aleluia. Se Jesus não fosse filho, não teria autoridade. Se Jesus não fosse filho, não teria autoridade. Porque Jesus disse: toda autoridade me foi dada pelo meu Pai, tanto no céu quanto na terra. Toda autoridade espiritual provém da paternidade. Toda autoridade espiritual provém da paternidade. Mateus capítulo 13, versículo 9 diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amados, precisamos aprender a ouvir a palavra de Deus, a assimilar a palavra de Deus, para que a paternidade de Deus nos seja revelada. Porque a verdadeira mudança na vida do ser humano vem através da revelação do amor da paternidade de Deus. A paternidade é algo tão importante, porque sem essa revelação não pode haver convicção. Sem essa revelação não pode haver convicção. Pode haver boas ideologias, e você sabe o que estou dizendo. Pode haver boas ideologias, pode haver bons pensamentos, pode até haver simpatizantes com
novos sistemas religiosos, pode haver muitas coisas positivas, mas a verdadeira transformação na sua vida, escute, somente poderá ocorrer através da genuína revelação da paternidade divina, da paternidade de Deus. Porque quando você tiver essa revelação, meu querido, não importa quem foi seu pai natural, o que ele fez e o que ele deixou de fazer. Não importa se ele cuidou de você ou se ele te abandonou. Não importa se você, até os dias de hoje, não sabe quem é seu pai natural. Não importa, você tem um pai espiritual que te ama. Você tem um pai espiritual que provê todas as coisas para você. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu sofri na vida. Por falta de revelação, meu povo padece porque lhe falta o conhecimento. A verdadeira transformação na sua vida somente poderá ocorrer através da genuína revelação da paternidade. Porque a paternidade de Deus, queridos, é a única maneira de mudar. Escute, a paternidade de Deus é a única maneira de mudar a sua genética, o seu DNA. Seu DNA foi puro quando Adão foi criado. Quando ele pecou, seu DNA ficou contaminado, ficou corrompido. Então, o DNA humano é uma natureza caída por causa do pecado. E a única maneira de voltar à genética genuína de Deus é quando eu tenho a revelação da paternidade através de Jesus Cristo, reconhecendo como Salvador e Senhor da nossa vida. E você pode perceber, queridos, que o maior ataque em nossa geração tem vindo para modificar a genética. Os cientistas estão trabalhando na genética das coisas. Você já deve ter ouvido. A genética nos alimentos, a genética nos alimentos, a genética na maneira de pensar, os pensamentos, tantas filosofias, tantos pensamentos, tantas ideologias. Quando nós vemos o cenário nacional hoje, vemos quão contaminados estávamos em ideologias. Quantos estão entendendo? Amém? Quão contaminado está a nossa sociedade. Por onde você vai, você vê filosofias, ideologias, etc, etc, etc. Vê distorção de valores, distorção de princípios. E se você dizer que você é crente, já está faltando pouco para você ser apedrejado. Quantos estão entendendo? Essa é a razão pela qual, como nunca antes, eu como cristão preciso ter essa revelação da paternidade. Porque a paternidade de Deus é a minha salvação. A paternidade de Deus. A genética está sendo modificada na maneira de pensar, nas influências de correntes de pensamentos espirituais. Até a própria palavra está sendo diluída com correntes de pensamentos que estão sendo modificados. A própria palavra de Deus tem muitos ministros que estão diluindo a genética verdadeira, ensinando coisas que não deveriam estar ensinando. Vem para perverter a genética. Mas o Senhor te diz nesta noite: os meus filhos mais do que nunca estão protegidos. Amém? Os meus filhos mais do que nunca têm anticorpos para resistir. Amém? E é tudo que nós estamos precisando para os dias de hoje. Anticorpos. Anticorpos. Deus está dizendo: os meus filhos não serão confundidos. Quando você tem uma paternidade firme,
que te ensina, que te protege, que te provê de conhecimento, que te provê de sabedoria, que te provê de bons conselhos, você nunca vai incorrer para dar um preço ao valor que você tem. Me explico? Judas andou muito tempo com Jesus, durante os 3 anos do seu ministério. Judas viu o poder de Deus. Judas viu os cegos vendo, o paralítico levantando, o leproso sendo curado. Judas viu milagres extraordinários. Judas viu uma série de fatores que eu e você gostaríamos de ter estado naquele momento, para ver o Mestre Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ensinando, ministrando. Judas bebeu da mesma fonte que os outros discípulos, mas Judas não teve a revelação da paternidade, não valorizou, colocou um preço no valor das coisas. Hoje, o valor da paternidade, muitos têm colocado um preço. Quantos estão me entendendo? Jesus tinha um valor inestimável, deveria ter para aquele discípulo. Mas sabe o que aconteceu? Ele colocou um preço para entregar Jesus, para atrair a Jesus. 30 moedas de prata. Sabe o que significa 30 moedas de prata? Significa o preço de um escravo inútil. Não era o preço de um bom escravo, era o preço de um escravo inútil. Esse foi o preço que levou Jesus a ser entregue aos sacerdotes, depois os sacerdotes aos romanos, e os romanos o crucificaram. Judas não teve a revelação. O que aconteceu com Judas? A palavra do Senhor diz que Judas não suportou. Ele se deu conta do que ele tinha feito, independente do resultado que já, porque a Bíblia, ela ia se cumprir de alguma forma. Judas ainda tinha a prerrogativa de se arrepender, mas ele não se arrependeu, e isso lhe custou caro. Ele mesmo tirou sua própria vida. Portanto, Deus está dizendo para mim e para você que quando temos a nossa paternidade estabelecida, não seremos confundidos. Por quê? Porque a genética divina somente tem aqueles que verdadeiramente foram transformados pelo seu poder e têm tido a revelação dessa paternidade. Por isso não seremos confundidos. E Deus, como nunca antes, está ensinando a sua palavra, está revelando a sua palavra. Para quê? Porque vem dias difíceis, queridos. Vem dias difíceis. Essa pandemia que está acontecendo é só um treinamento. Se já foi difícil, ainda está sendo difícil vencer, é apenas um treinamento. Deus sacudiu o mundo para treinar o mundo de que vem dias difíceis. Por isso Deus está se revelando como Pai, para que você e eu possamos acudir a esse refúgio chamada paternidade. Precisamos aprender a ser filhos, filhos dependentes de Deus, filhos que amam a Deus, filhos que priorizam a Deus, filhos que valorizam a paternidade de Deus, filhos que buscam os atributos dessa paternidade. Deus está em busca de seus adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando filhos, seus filhos, que Ele gerou na eternidade.
Por isso, amados, nenhuma deformação genética haverá nos teus descendentes se você tiver a revelação da paternidade. Amém? Não haverá deformação nos seus filhos. E se já está havendo, ainda é tempo de você ser filho. E de poder clamar diante daquele que provê todas as coisas. E Ele te sustentará, e Ele te dará direção, e Ele tocará o coração do seu filho, Ele tocará o coração do seu marido, Ele tocará o coração da sua família. Amados, é aqui justamente que as águas se separam. Quando acontece essa revelação, ali que as águas se separam, porque justamente aqui que os simpatizantes pela religião se separam dos que têm esta revelação. Porque o religioso é como dois filhos daquele homem que cita lá em Lucas, quando fala do filho pródigo. Aquele jovem tinha outro irmão mais velho, e o irmão mais velho representa um simpatizante da religião. Servia a Deus como servo, mas não tinha revelação da paternidade do seu pai. E quando seu irmão sai malgastando todo o dinheiro que lhe pertencia, e quando volta, e de repente ele chega em casa cansado, suado do campo, junto com os outros servos, a palavra do Senhor diz que aquele filho que voltou estava todo bem trajado, limpo, se alegrando, bebendo vinho, e o pai se alegrando com todas as pessoas. E de repente ele pergunta: o que está acontecendo aqui? E disseram para ele: seu irmão voltou. E a Bíblia diz que decaiu o semblante. Quando você vai contar uma benção para um religioso: Jesus me curou, Jesus me salvou, Jesus levantou meu pai que estava na UTI, meu pai agora está correndo, está fazendo ginástica ali. Houve um grande milagre. Ele não se alegra com você, porque ele acha que não é assim que Deus age, porque não tem revelação da paternidade de Deus. E aquele irmão daquele jovem ficou tão irado, chamou o pai e falou: eu não vou entrar nessa festa não, não vou ser conivente com esse movimento, não vou ser conivente com esse avivamento. Esse é o religioso. E Deus está nos convidando para um grande banquete, para nos alegrarmos na sua presença. Sabe por quê? Porque nesse banquete tem toda a provisão que Deus tem para mim e para você. E o religioso diz: não, tem que ir no campo, tem que trabalhar. Se comporta como um escravo e não como um filho. Como tem sido o seu comportamento em relação à paternidade de Deus? Você tem se comportado como filho? Ou você tem se comportado como escravo? Amados, a paternidade de Deus é aquela que nos conecta na fonte da verdadeira transformação de caráter. Nessa fonte de transformação é onde se renova a nossa geração. Eu sou transformado, começo a gerar gente já transformada. Amém, queridos? É por isso que diz: a maldade visita até a 4ª geração, mas a bênção até a 10ª geração. E isso quando você tem a revelação da paternidade. Escute isso, igreja. Se tivermos medo de um vírus que foi modificado geneticamente, não estaremos protegendo a nossa próxima geração. Se não enfrentarmos essa situação debaixo do poder de Deus, debaixo do sangue de Jesus, vamos viver com medo da próxima geração. Porque a verdadeira proteção está em guardar a genética, e essa genética está revelada na paternidade de Deus.
o maior título que você e eu possamos ter não é a sua formação acadêmica, não é a sua riqueza, não é a sua prosperidade, não é o seu casamento, não é o seu filho, mas é de você ser filho desse Pai sobrenatural, de você ter a revelação de que antes de qualquer coisa você é filho. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Eu quero meu filho de volta. Eu quero meu filho de volta. Aquele jovem não reconheceu a paternidade de Deus ou a paternidade do seu pai quando ele estava na sua casa. E ele disse: pai, me dá toda a minha riqueza, não quero mais, não quero trabalhar, não quero fazer mais nada. Não teve a revelação que enquanto ele estava dentro da sua casa, ele tinha tudo. Ele saiu da casa, enquanto o dinheiro havia, ele tinha abastança. Mas chegou uma hora que as águas subiram e ele não tinha nem o que comer. Ele precisou passar por circunstâncias que denegriram a sua pessoa. Passou por fome, por sede, ao ponto de estar tão maltrapilho que era confundido com os porcos. E ele acabou cuidando de porcos. Comia, brigando com os porcos para poder comer a refeição dos porcos. Que degradação chega um filho quando não tem a revelação da paternidade de Deus. Eu não sei o que você está passando. Talvez esteja falando aqui para diversas pessoas que estão padecendo, que estão com problemas no seu casamento, que estão com problemas financeiros, que estão com problemas com enfermidades, com qualquer outra situação. Eu não sei qual é o seu problema, mas uma coisa eu te digo: se você tiver a revelação da paternidade, você vai encontrar a porta de saída para todas as suas adversidades. Você vai encontrar. O maior título que você e eu possamos ter é de ser um filho. João capítulo 1 versículo 12 e 13 diz: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito, foram outorgados a se tornarem filhos de Deus. Aos quais, escute o que o texto está dizendo: aos quais não nasceram por descendência natural. Você percebe que você não foi gerado pelo seu pai, pela sua mãe, espiritualmente falando. Eles foram instrumentos para gerar você nesse mundo, mas você no espírito já foi gerado na eternidade. Olha o que diz aqui: não nasceram por descendência natural. Diga-se comigo: eu não nasci por uma descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Diga-se comigo: eu nasci de Deus. Ele é o meu verdadeiro pai. Não estou querendo dizer que você tem que desprezar o seu pai. Não, não é nada disso. Até porque seu pai não é perfeito e com certeza deve ter falhado com você. Meu pai, mesmo sendo pastor, mesmo eu já tendo nascido debaixo do manto, digamos assim, de ser cristão, meu pai não foi perfeito. Embora tenha sido um bom homem, e eu tenho muita saudade dele, me ensinou muitas coisas, mas assim faltou muitas coisas para me ensinar. Eu tive que aprender na vida. Aí eu comecei a descobrir a paternidade de Deus. Aí eu comecei a descobrir o caminho que me leva a me tornar um verdadeiro sacerdote. Um sacerdote. Portanto, uma verdadeira mudança em nossa vida vem quando podemos ter essa revelação da paternidade. Amados, essa revelação
não é de ter um Deus distante. Escute isso. Muitas vezes nós falamos em Deus, falamos em paternidade, falamos em governo divino, mas parece que está tão distante de nós. Parece que Deus está tão distante. Ele está lá no céu, Ele está lá na eternidade. E que para alcançá-lo, eu só posso rezar, fazer alguns rituais, algumas cerimônias. Talvez assim eu possa alcançá-lo. Tem gente que pensa assim. Tem gente que pensa assim, amados. Mas quando eu tenho uma revelação dessa aproximação pela graça em Cristo Jesus, eu tenho a sua aceitação, onde sou afirmado através da minha identidade nele. Aí eu reconheço, aí eu sei que eu fui gerado em Deus. E sabe o que acontece? A aceitação de Deus me cura, a aceitação de Deus me liberta, a sua aceitação me empodera. Sabe por quê, amados? Porque o Pai é o único que pode dizer as seguintes palavras: este é o meu filho, em quem eu me comprazo. Uau! Lembram-se? Jesus sendo batizado por João Batista. Vem o Espírito Santo em forma de uma pomba e pousa sobre a cabeça de Jesus, onde ele é batizado no Espírito Santo. E de repente se ouve uma voz do céu, como um som de relâmpago, e diz: este é meu filho, em quem eu me comprazo. Sabe o que Deus quer? Olhar para você com a revelação da paternidade. Ele quer olhar para você e dizer: uau, esta é minha filha, em quem eu me comprazo. Sabe o que é comprazer? Significa prazer, em que eu me agrado, em quem eu fico, de certa forma, orgulhoso de ver. Esse é meu filho. Uau! Quando você olha o seu filho, você diz: uau, esse é meu filho. Que lindo ele, né? Não existe filho feio. Quantos tem filho feio aqui? Ninguém tem filho feio. Não é verdade? Só tem filho lindo, maravilhoso. Por quê? Porque você parece comigo. Eu não é? Por exemplo, na igreja, na comunidade cristãozana, não tem gente feia. Só tem gente bonita. Tem um pastor bonito. Tem um pai espiritual bonito. Que diríamos em relação a Deus? E Deus olha, quando eu tenho a revelação dessa paternidade, eu começo a ter um Deus pertinho de mim, um Deus em quem posso me aproximar, um Deus em quem posso estar perto do trono da sua graça. A Bíblia diz que devemos estar próximo do seu trono da graça, por causa de Jesus Cristo, por causa do seu sangue. Então eu tenho a revelação da paternidade de Deus, porque no trono da graça que eu encontro oportuno socorro para o dia das minhas necessidades. É ali que eu encontro a revelação do meu verdadeiro Pai. Sou suprido, sou curado, sou liberto. Todos os meus problemas emocionais, todos os traumas são curados, todas as doenças são curadas. Eu tenho suprimento financeiro, eu tenho suprimento de sabedoria, de entendimento e de revelação. Quando Deus solta essa palavra sobre ti, o seu espírito de filho recebe com a revelação de que o verdadeiro Pai está se agradando de você. Quando nos comportamos como verdadeiros filhos de Deus, Deus olha para você e diz: este é meu filho, em quem me comprazo. Portanto, como filho de Deus, não há inimigo que te poderá resistir. Amém, queridos?
Não há inimigo que poderá te resistir. Portanto, amados, a conversão a Cristo não é ser simpatizante a um sistema religioso, mas nascer de novo espiritualmente, e assim, através desse novo nascimento em Cristo Jesus, mudar a tua genética, muda o teu DNA. DNA que estava corrompido, agora passa a ser um DNA santo. Você era derrotado, agora você se torna vitorioso. Você era pobre, se torna rico. Você era maldito, agora passa a ser uma bênção. Essa revelação da paternidade, amados. O novo nascimento, escute isso, igreja. O novo nascimento é a intervenção de Deus, trazendo a revelação da sua paternidade sobre a nossa vida. O novo nascimento é a intervenção de Deus para você sair do ciclo da maldição e entrar no ciclo da bênção. Muda a tua genética. Tua genética está corrompida com o pecado, com o inferno, com os demônios. Você vive em trevas, em escuridão. Mas de repente você nasce novamente no Espírito, quando recebe a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Sabe o que acontece com sua genética? Automaticamente o sangue de Jesus purifica. O sangue de Jesus corta todo o ciclo de maldição da sua vida. Aí você se torna filho de Deus, e você volta para seu estado original desde o princípio, quando Ele te criou lá na eternidade no Espírito. A qualidade, escute, a qualidade do entendimento do seu propósito como filho neste mundo depende do nível da revelação da paternidade de Deus que você tem. Vou repetir. Você quer encontrar o seu propósito de vida para esse mundo? Você quer saber exatamente por que você foi formado por Deus para cumprir a sua missão? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Então a revelação do seu propósito está linkado dentro do nível de revelação que você tem da paternidade, porque é Ele que vai te revelar. E se você não vê Deus como Pai, dificilmente você terá o seu propósito estabelecido. Amém? Salmos capítulo 2, versículos 7 e 8 diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho. Tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me. Olha o que Deus está dizendo para mim e para você. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Quando eu tenho a revelação de filho, eu posso pedir. E tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, o Pai os dará. Mas para isso eu tenho que ter revelação. Tem que ter revelação dessa paternidade. Porque filhos imaturos recebem coisas pequenas. Diga-se comigo: filhos imaturos recebem coisas pequenas. Mas os filhos maduros já têm a confiança para receber coisas maiores. Quantos estão entendendo? Você pode aplaudir a Jesus por isso, amado? Aleluia! Aleluia! Amados, você um dia já foi uma criança. Você um dia já foi uma criança pequena. E você não era uma pessoa de confiança quando você era pequena. Então Deus nunca poderia te dar o teu propósito de vida como uma criança. Por quê? Porque você não era confiável ainda. Só que o tempo passa,
você vai crescendo. E por que muitas vezes ainda continua como uma criança diante de Deus? Falando em termos de maturidade. Por que nós continuamos imaturos? Mesmo sendo adulto, já tendo barba, já tendo cabelo branco, né? Já sendo mãe, sendo avó, mas continuamos imaturos. Único e simplesmente, sabe por quê? Porque nos falta a revelação da paternidade. Não aprendemos a ser filhos. Quando você é pequeno, quem tem filho pequeno aqui? Tem alguns. Eu tenho uma filha de 9 anos. E justamente eu disse para ela: filha, tem certas coisas. Estou ensinando ela agora esses dias. Tem certas coisas que o pai não pode dar para você. Por exemplo, eu não posso te dar celular, porque você não é madura. Você não sabe lidar com isso. Ah, pai, eu sei quando é que fica isso. Não. Você não tem responsabilidade para entender a dimensão da responsabilidade que é ter um celular. E ela fica me olhando assim. Aí eu disse para ela assim: por exemplo, eu te emprestei meu iPad para você assistir a tua aula, para você fazer suas tarefas. Te emprestei. O que você fez? 2 vezes você derrubou no chão. Isso é falta de responsabilidade. A mãe pediu para você pegar o celular, você levou e derrubou no chão. Isso é imaturo. Você percebe por que Deus não pode nos dar certas coisas em nossa mão? Porque a gente derruba. Quantas coisas deixamos de experimentar em Deus por sermos filhos imaduros. Deus nos chama a essa maturidade nesta noite. Deus nos chama para que tenhamos a revelação que nos levará à maturidade, para que Deus nos dê as nações. Deixa eu ler o texto novamente para vocês. Diz assim, Salmo 2, versículos 7 e 8, diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Quem que vai proclamar? O filho maduro. Porque o filho imaduro não sabe nem o que é proclamar. Quantos estão entendendo? Amém, amados? Proclamarei o decreto do Senhor. O filho maduro conhece o decreto do Senhor. O filho maduro não conhece, não sabe nem em que livro está o decreto do Senhor. Quantos estão entendendo aqui, amados? É muito importante você entender isso aqui. Quantos querem mudar a sua vida? Quantos não estão satisfeitos com a sua vida e querem mudar sua vida para algo melhor? Levanta a mão. Aprenda a ser filho, queridos. Aprenda a ser dependente de Deus. Aprenda os seus decretos para você proclamar. E quando você proclama os decretos do Senhor, sabe o que vai acontecer? Deus vai falar com você. E sabe o que Ele vai dizer? Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como a tua prosperidade. Olha o que Deus vai dizer para você que é maduro. Porque Jesus foi poderoso, porque Jesus fez milagres, porque Jesus suportou a cruz, porque Jesus ressuscitou. Ah, pastor, porque Ele foi poderoso. Não, porque Ele foi filho. Porque Ele foi filho. E porque Ele foi filho, Deus deu poder, autoridade para Ele vencer e cumprir o seu propósito. É o que Deus quer fazer com você nessa noite. Deus quer fazer com você essa noite. Filhos imaturos recebem coisas pequenas, mas os filhos maduros já têm a confiança do Pai para receber coisas maiores. Estou terminando.
Portanto, a qualidade do que você irá receber como herança. Escute isso. Portanto, a qualidade do que você irá receber como herança está linkado à profundidade da revelação que você tem da paternidade de Deus. Quer alcançar coisas tremendas, quer viver experiências tremendas, quer ultrapassar os seus limites, quer conquistar, quer comprar, quer vender, quer prosperar, tem a revelação da paternidade, porque seu nível de prosperidade está linkado com o nível da revelação que você tenha de Deus como seu Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2 diz assim: digo, porém, que enquanto herdeiro é menor de idade aqui tem a conotação de ser imaturo. Uma pessoa que é criança, espiritualmente falando. Diz, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo, mas ele não tem capacidade, maturidade para ser um administrador. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Sabe por que muitas coisas ainda não estão acontecendo na sua vida? Porque o pai determinou que ainda você não é de confiança. Sabe por que não saiu ainda aquele negócio? Sabe por que ainda não rompeu, não houve um rompimento na sua vida? Sabe por quê? Porque Deus ainda diz, precisa ainda da revelação. Porque se eu der para ele, por exemplo, pega seu filho ali de 5, 6, 7 anos, dá a chave do seu carro para ele. O que ele vai fazer? Nada. Tem a chave, tem o carro, mas não sabe como funciona, não sabe como fazer, não sabe dirigir, não tem nem ideia de como fazer. Ele vê o pai fazendo tudo, mas nem os pezinhos dele não vai alcançar nos pedais. Não é verdade? E Deus disse assim para mim e para você: eu tenho uma Ferrari, está aqui a chave, mas eu não posso te dar, ainda não. Você precisa aprender a dirigir, você precisa confiar em mim, você precisa depender de mim, você precisa saber que eu sou seu pai e que eu quero o melhor para a sua vida. Eu quero o melhor para a sua vida. Vamos ficar em pé, quero concluir essa mensagem e orar com você. Qual é o nível de revelação da paternidade de Deus que você tem? Feche seus olhos por uns instantes e comece a meditar. Examine seu coração. Você que está nos assistindo pela internet, examine seu coração, ali onde você está. Qual é o nível de revelação da paternidade que você tem? Ah, pastor, eu me relaciono muito bem com o Espírito Santo, eu me relaciono muito bem com Jesus Cristo, mas como Deus eu tenho dificuldade, porque meu pai foi isso, meu pai foi aquilo, meu pai me maltratou, meu pai me judiou, meu pai foi violento, meu pai me tocou, meu pai fez tanta coisa ruim para minha mãe. Então, de pai, pastor, eu não tenho boas lembranças. Sim, do pai natural. E nesta noite, Deus está dizendo: eu sou seu pai verdadeiro, porque fui eu que te gerei desde a eternidade. Está na sua palavra, nós já lemos isso. A sua verdadeira geração foi na eternidade. Deus te criou, Deus te gerou. O salmista diz: nós somos o barro e Ele é o oleiro, ou seja, Ele nos formou. Ainda enquanto estava no ventre da minha mãe,
enquanto estava em formação, diz o texto, o Senhor já sabia como ia ser, já sabia como eu ia nascer, já sabia tudo. O Senhor já me conhecia. Meus pais não me conheciam, não sabiam nem como meus ossos, meu organismo estava sendo formado, mas o Senhor já sabia de todas as coisas, porque nada está oculto aos olhos do Senhor. Muitas pessoas, por conta das más experiências na vida, não conseguem ter essa revelação da paternidade de Deus. E nesta noite Deus quer romper isso do seu coração. Deus quer romper o seu coração. Talvez você teve um pai bêbado. Talvez você teve um pai ignorante, sem conhecimento, sem estrutura financeira. Não pode te dar uma boa educação, não pode te dar um conforto. Talvez por conta dessa circunstância, você é filho de pais divorciados que se separaram. Isso causa uma dor terrível no seu coração. Mas nesta noite o teu verdadeiro pai vem para te curar, vem para te restaurar, vem para se revelar o seu amor. Muitos homens não sabem como ser verdadeiros esposos, e muito menos verdadeiros pais, porque nunca tiveram a revelação dessa paternidade de Deus. 1 João capítulo 3 versículo 1 diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. E nesta noite Deus se dá a conhecer a ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Abra seu coração nesta noite. Abra seu coração. Talvez você não teve a revelação porque ainda não tenha Jesus na sua vida. E nós queremos orar, fazer uma oração com você. Você quer ter a revelação da paternidade? Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa se tornar filho de Deus. Como nos tornamos em filhos de Deus? Nos tornamos quando nós aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor. Quando confessamos, quando cremos em nosso coração de que Ele é o Filho de Deus, e de que através dele a minha paternidade está sendo restaurada do meu verdadeiro pai. Nesta noite Ele quer ser teu Senhor, quer ser teu Salvador. Se você diz: pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu segui fazendo pecados, eu segui andando em rebeldia, eu andei por caminhos que não agradam ao Senhor, mas nesta noite eu entendi a palavra do Senhor. Eu quero essa paternidade, eu quero essa revelação de Deus, eu quero amar a Deus, eu quero ter esse relacionamento próximo com Deus. Deus, amados, não está distante de mim nem de você, porque Ele nos deu o seu Santo Espírito, porque através do seu Espírito nos conduz ao trono da sua graça. E nessa noite você pode fazer essa aproximação do seu verdadeiro Pai. Eu quero fazer uma oração, e quando fizer esta oração, eu gostaria muito que você pudesse repetir: pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus. Não importa, faça de novo, faça um voto. Porque há muitos cristãos, há muitas pessoas que frequentam anos e anos um banco ou uma cadeira de igreja, mas não tem a revelação dessa paternidade. E nessa noite Deus está descortinando esse mistério, está tirando as escamas dos teus olhos e está imprimindo no teu espírito, no teu coração, de que Deus te ama. E o amor dele é um amor de pai, de um verdadeiro pai que não falha. Em todos os momentos da sua vida Ele sempre esteve contigo. E se você chegou onde você chegou,
Você chegou porque Ele cuidou de você. Você pode dizer: pastor, onde estava quando eu padecia aquela situação? Onde estava quando meus pais brigaram e se separaram? Onde estava quando meu pai tirou a vida da minha mãe? Onde estava Deus? Deus estava te sustentando. Porque tudo isso não foi por causa de Deus, mas foi o fruto do pecado que contaminou a genética dos seus pais e a tua também. Mas hoje Deus te oferece: mude a sua genética, mude seu DNA, de maldição a bênção, de pobre a rico, de miserável a filho agraciado. Faça esta oração juntamente comigo. Ele te ama. Ele te ama, queridos. Receba esse amor. Receba esse abraço do Senhor. Sinta esse abraço do Senhor te curando, restaurando as tuas dores, teus traumas. Deixa Ele te abraçar. Eu não posso tocar em você nessa noite, não posso te alcançar, não posso ir ali te dar um abraço, mas o Espírito Santo está fazendo nessa hora e está curando as dores do teu coração. É tempo de você liberar perdão para seu pai que falhou com você. Seu pai natural, Deus não falhou, mas o seu pai natural falhou, e por causa dessa falha você deixou de ter contato com Ele, com Deus. Mas nesta noite Deus se revela a ti com essa paternidade, porque Deus te ama. E quando você restaura a sua paternidade com Deus, quando você olhar para o seu pai, você olhará para Ele com grande compaixão. A partir de hoje, você vai olhar para seu pai pela revelação da paternidade de Deus. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter bondade, misericórdia e compaixão do seu pai natural, e você vai amá-lo, e você vai perdoá-lo. Vai perdoar o abandono, vai perdoar porque ele nunca te valorizou. Talvez o teu pai te rejeitou, te abandonou, ou talvez ele esteve sempre ao seu lado, mas nunca esteve presente na sua vida, embora ele estivesse ali do seu lado. Esse é o momento de você liberar, confessando a Jesus como Salvador e Senhor. Ore junto comigo, igreja. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio que Tu és Tu és o Filho de o Deus, Filho de Deus, e que vieste em que carne vieste em carne para me salvar. para me salvar. Assim como o Senhor Assim como o Senhor perdoou perdoou todos os meus pecados, todos os meus pecados, eu também libero perdão eu também libero a perdão todas as pessoas, a todas as pessoas, inclusive a meu pai ao meu pai que falhou comigo. que falhou comigo. Eu também peço perdão Eu também peço perdão por ter sido rebelde por ter sido rebelde e por ter feito e coisas por ter feito coisas para magoar o meu pai. para magoar o meu pai. Por isso, nesta noite, Por isso, eu reconheço eu a reconheço Jesus a Cristo Jesus Cristo como Salvador como Salvador e Senhor da minha vida. Senhor da minha vida. Escreve meu nome Escreve o meu no nome livro da vida. no livro. Derrama sobre mim Derrama sobre a mim tua paternidade, a tua paternidade, através do teu Santo Espírito, através do teu Santo que possa me revelar que possa me o revelar quanto o Senhor me ama, quanto o Senhor o me quanto o Senhor me ama. quanto o Senhor Muda, Senhor, muda, Senhor, nesta hora, nesta hora, por essa confissão, por essa declaração, por essa a minha genética, a o minha meu genética, DNA. o meu DNA. Eu declaro declaro que eu sou filho de Deus, que eu sou filho de Deus. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Sim, Senhor. O seu amor é tão Tu me amas. grande, Tu me amas. incondicional. Deus Aleluia, aleluia. me ama. Sinta o amor de Deus. Sinta o amor de Ele Deus está no seu sempre coração. pra
Aleluia. abertos. Ele está enxugando as lágrimas que você está derramando nessa noite. Ele está enxugando cada lágrima. Aqueles que semeiam com lágrimas, diz a palavra, com grande regozijo colherão seus frutos. Eu declaro sobre você, igreja, que a partir dessa noite você vai colher grandes frutos pela revelação da paternidade. Os céus se abrem, se rompem, portais se abrem sobre sua vida nessa noite, pela revelação da paternidade de Deus. O Senhor te diz nessa noite: pede-me e eu te darei as nações por herança, e farei de ti uma grande prosperidade. Aleluia, aleluia. Vamos selar esta palavra nesta noite com nosso dízimo, com nossa oferta, em nome de Jesus. Pega o envelope que está atrás da sua cadeira. Você que trouxe a sua oferta de gratidão a Deus. É muito importante quando você vem à casa do Senhor, sempre você traz um presente para o Senhor. Não dinheiro. Embora a gente traz dinheiro, não com o pensamento tem que levar dinheiro na casa do Senhor. Não, eu vou levar um presente para o meu Pai, para que a obra do meu Pai prospere, porque eu faço parte dessa obra. Essa obra é a minha herança, essa obra é a minha empresa. Então eu estou investindo no reino do meu Pai. Quando você tiver esse pensamento, é porque você já teve a revelação da paternidade de Deus sobre a sua vida. Amém, queridos? Feche seus olhos, levante seu envelope. Pai, nós selamos agora esta oferta, o dízimo que trazemos na tua casa. Senhor Deus, selamos esta palavra da paternidade, para que através desta paternidade agora já não olhemos as falhas dos nossos pais terrenais, mas olhemos para as virtudes do nosso Pai espiritual, que nos amou, que nos salvou, que nos redimiu, que nos consagrou. Por isso nos consagramos estas sementes, para que redundem em bênçãos sobrenaturais. Nós que somos teus filhos, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amados, se você quer usar seu cartão para fazer a sua oferta, lá a irmã Fernandinha está lá com o cartão, com a maquininha. Se assim você quiser, se for mais fácil para você, dá uma chegadinha até o fundo lá. E você que nos assiste pela internet, por gentileza, presta atenção o que nós vamos colocar na tela, para que você possa também, de alguma maneira, contribuir no reino do Senhor. Amém? Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Aleluia, sim, Jesus. Levante suas mãos ao Senhor. Que o amor de Deus, a graça de Cristo, a comunhão do Espírito seja com cada um de vocês. Que a partir desta noite, até nos seus sonhos, você possa ter e sonhar com a revelação do quanto Deus te ama, da paternidade de Deus. Talvez você perdeu seu pai. Talvez você não tenha mais um pai, mas nesta noite Deus se revela como seu Pai presente, que vive e viverá eternamente. Amém, amados? Você recebe esta palavra, esta bênção na sua vida. Aleluia. Deus abençoe você. Amanhã, 18 horas, estaremos novamente aqui para ministrar, e o culto já está lotado para amanhã também. Mas que bom que você pode participar nesta noite. Mas esteja atento, nós vamos falar a segunda parte desta palavra amanhã. Amém? Então
então você pode ser edificado de uma forma plena, total na sua vida. Lembre-se, você tem um verdadeiro Pai, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.